reunião da Comissão de Cultura e Turismo. Reunião ordinária. Deixa eu ver aqui só qual que é. Oitava, né? Oitava reunião ordinária da Comissão de Cultura e Turismo. Temos uma pauta com 2 processos, mas ainda não temos o número suficiente de vereadores para a abertura da reunião. Então vamos aguardar os 15 minutos regimentais.
Boa tarde a todos os alunos da MF-TAM. Nós estamos aqui na reunião da Comissão de Cultura e Turismo. Não tem quórum para abertura, tendo em vista a ausência dos vereadores. Se algum aluno quiser se pronunciar na tribuna, fica à vontade. Gostariam de fazer uso da tribuna? Que essa sessão é gravada da Comissão de Cultura e Turismo, mas fique aberto, por aí faz o uso da palavra aqui. Ok, vou aguardar então. Ok? Então a gente vai transformar essa nossa sessão da Comissão de Cultura numa audiência pública, ok? Para ouvir os estudantes da MF-TAM que participam aqui conosco no plenário. Se quiserem também ocupar aqui as cadeiras, fica à vontade, tá? Aqui, fica à vontade de ocupar aqui. Nós temos as 4 horas apenas que iniciar a sessão depois. Então é importante que nós temos até as 4 para fazer essa audiência. Eu sei, estou acompanhando. Então fica à vontade, a gente pode... Quem é que vai fazer o uso da palavra? Pode ser vários, nós temos até as 4 para fazer isso, ok? Luizinho, né? Só pode ter ele ou eu. Não, Luizinho. Ó, se quiserem fazer o uso, só explicar. Pode fazer o uso no própria mesa aí, quem quiser fazer uso, ou pode subir ali que fica melhor na filmagem. Se quiserem também sentar algum representante de vocês aqui conosco, escolher alguém para sentar aqui conosco, aqui na mesa. Junto à mesa, ok? Fique à vontade, é importante a gente ouvir vocês, né? Eu sei da luta está ocorrendo em relação à PEC e à reforma do ensino. Então, fica à vontade, só apertar o microfone e iniciar. Vai falar? Alguém poderia só dar uma explicação do que é o movimento? Acho que é simples, depois vai aquecendo aí todo mundo vai. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Eliel, primeiramente fora Temer, e nós somos estudantes do Tancredo, e nós estamos ocupando a escola já faz uma semana, e nós estamos aqui porque nós somos contra o corte dos gastos municipais para investimento em propagandas do governo. Nossa escola está ocupada também por causa da PEC, e por causa da PEC 55, por causa da reforma da MP, e também por causa das retiradas das 8ª séries das escolas municipais do bairro de São Pedro. Mais alguém? Alguém pode explicar como é que é o movimento lá de vocês, como é que está a ocupação, falar das questões... vocês me passaram aí, a PEC 241... Que agora é 55. Ok. A retirada da 8ª série. A retirada da 8ª série, isso está na reforma do ensino, é isso?
Ou é só São Pedro? Porque você falou que é da região de São Pedro. Municipais, aí me explica. E principalmente as de São Pedro, porque uma escola de São Pedro, escola estadual, está com 11 turmas de oitavas séries. Escola estadual. Uma escola estadual. Porque passou para o estado. Exatamente. Está com 11 turmas de oitavas séries, enquanto a nossa escola é a única de São Pedro que tem a oitava série e que também está prestes a ser retirada. Ok, isso aconteceu no último ano, é isso? Isso. Ok. Isso aí foi devido à reforma que incluiu essa modificação, a atribuição para o Estado de receber esses alunos. Tem 8 oitavas séries, né, do Estado? 11. Qual escola? Elza Lemos Andreato. Elza Lemos. Okay. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Roberto, sou o secundarista da escola Elza Lemos. Okay. Sobre o fato que está acontecendo, é que a retirada das oitavas séries do ensino fundamental da região da Grande São Pedro está afetando a nossa escola. Por quê? Porque está uma grande quantidade de turma, nenhum espaço só, nenhum horário, e a questão são que as MFs não estão pegando mais oitava série. A única que está com a oitava série lá só é o Tranquedo. Ok. O Tancredo permaneceu esse ano com a oitava série, mas tem previsão de também não ter mais, é isso? Ano que vem já foi solicitado que não haverá mais oitava série na MFTAM. Ok, isso aí é devido à legislação. Isso. Tá. E outra coisa que me chama a atenção, que é sobre a PEC 241, que agora é 55, que tipo, está no Senado. O mundo, a base do mundo é o estudo. E se tirar a nossa prioridade do estudo, tirar os investimentos do estudo, essas coisas, como vai ficar o nosso futuro? Se o mundo é a base do estudo, como vai ficar os nossos filhos, entendeu? E vai ficar um futuro sem estudo, praticamente, um futuro burro. Eu queria entender o que vocês estão entendendo da PEC, porque assim, então, tem vários, assim, o que a gente percebe, que tem várias compreensões da PEC, né? E assim, para saber se vocês estão informados exatamente que a PEC, o que vai acontecer com essa PEC? A PEC também vai tirar o quê? Vai botar as escolas em tempo integral, as escolas de ensino médio. Aí já é a reforma. Aí já é a reforma. Okay. Aí tem muitos alunos que fazem menor aprendiz, que precisa fazer o trabalho, porque a renda ajuda em casa, entendeu? E também vai estar tirando os investimentos do quê? Da saúde, da educação, não só das escolas, por 20 anos. Ok. Queria só saber se vocês estão compreendendo o que está sendo votado. Então, essa é uma pauta, outra é das oitavas séries. Vocês falaram mais de algumas coisas. A MP, sobre a MP. A reforma tem a ver com essa questão que ela falou da como? E também sobre a MP também. Medida provisória. Então, nós temos duas pautas aqui importantes e a questão da oitava série que vocês me passaram, que é a PEC, do limite de gastos, que foi criada, aprovada na Câmara Federal e agora foi para o Senado. Tem a reforma do ensino básico, né? Que que é referente ao Estado. E tem essa questão aí que vocês colocaram, a questão da oitava série. Eu queria ter informação, Cleves. Se pudesse ligar para a secretária, qual é o direcionamento. Se puder até ligar agora, tem o meu celular aí. Dá ligar para a secretária aí para a gente entender. E se isso ocorre no município todo. Assim, eu queria primeiro me colocar à disposição de vocês, sim, a gente fazer outra audiência, até com a própria secretaria, para entender essa questão, especificamente da PEC, né? Da questão municipal. A PEC é uma discussão nacional que tem rebatimento nos nossos deputados federais, agora já não mais, agora somente os senadores. Se houver emenda, volta para a Câmara Federal. Só que então nossos senadores, hoje nós temos 3 senadores, que era importante talvez vocês fazerem uma manifestação, que eu digo, um documento encaminhado aos senadores, contrário à PEC. Eu tenho discutido isso há algum tempo, tenho me posicionado claramente, achando que o governo tem que fazer seu dever de casa, não precisa de PEC para fazer isso, não precisa de nenhuma PEC para fazer limite de gastos, você tem que não
você não pode botar uma tampa igual para tudo, né? Você tem aí poder optar em algumas áreas. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso passar, a gente marcar uma audiência aqui, aí ter outras pessoas, a gente convidar os próprios senadores. Queremos. Para participar. Eu acho assim, o espaço aqui está aberto, a forma que vocês acharem melhor para a gente fazer essa manifestação, um documento, pode sair um documento da audiência pública, porque vocês são a única escola municipal que está fazendo essa movimentação, né? A única escola municipal. Única e primeira. Vitória. Isso E tem uma outra que está previsto, que está querendo ocupar também, mas que por enquanto a nossa é a única. Independente disso, tem que ter velocidade, porque está prestes a ser votado no Senado, né? Então era importante a gente fazer marcar, se vocês quiserem, a gente marca, eu chamo a secretária de Educação para tirar as dúvidas em relação ao município. Ao município a gente tem como discutir aqui facilmente. O que não cabe a essa Câmara, a gente pode fazer uma moção aqui por parte da Câmara aos senadores, junto com vocês, vocês elaboram um texto para os senadores, a gente faz via a Câmara com a assinatura de alguns vereadores, isso dá um peso. Então, assim, estamos à disposição. Eu quis abrir o espaço aqui, porque como a gente tem esse tempo, né, até as 4, eu queria deixar vocês à vontade para fazer as manifestações que vocês acham importantes. Isso está sendo gravado, é transmitido pela nossa, tem a rede de internet da própria Câmara, né? Isso vai estar disponibilizado. Então, assim, essas manifestações, se quiserem falar para os senadores, se quiserem, está à vontade. Eu acho que esse aqui é um espaço democrático que a gente, para ouvi-los, é importante ouvi-los. Também queria falar, deixar bem claro, que uma das coisas também importantes que vai ser feito, que vai ser a retirada do Elza Lemos, no caso, ela vai ser o tempo integral agora. Aí eles vão tirar a nossa escola de ensino médio do nosso bairro. Mas nem todo mundo, vocês não pensaram antes de fazer isso, porque nem todo mundo tem condições de pegar o dinheiro deles, passagem todo dia, para ir para outro lugar. Para ir, no caso, Goiabeiras, para vir aqui, no caso, ir para o centro, para vir estudar. Nem todo mundo tem essas condições. E nem todo mundo também tem essa disposição toda para estudar no tempo integral, porque tem gente que trabalha. Então, acho que vocês deveriam entender a gente. Na realidade, isso é uma questão, nesse caso aí, estadual. Eu estou compreendendo. A gente está abrindo espaço até para que a gente possa fazer os documentos e encaminhar os deputados, né? Vocês estão ocupando, nesse momento aqui, vocês vieram à Câmara. Então, assim, o que a gente pode tratar? Inclusive, a secretária está na linha aqui. Ela está afirmando que não tem essa possibilidade de retirada das 8ª séries. É isso que eu queria entender. A saúde também lá está precária. Vamos só concluir essa questão das 8ª séries, que ela está falando, a secretária está deixando claro que não tem essa retirada das 8ª séries. Das escolas municipais, não tem essa retirada? Então, eu quero entender como que está retirando as 8ª séries das escolas municipais. Vamos entender isso agora. Então, isso que ela está falando, que não tem essa retirada. É o 9º ano? O 9º ano. A nossa escola, pelo que eu sei, é a única escola de São Pedro, pelo menos de São Pedro, que tem a 8ª série, escola municipal que tem a 8ª série, porque todas as escolas, pelo nosso ver, que a gente sabe, porque nós conhecemos muita gente de lá. Tem 8ª série nas outras escolas. Sabe, não dá você falar. Olha, eu queria fazer uma pergunta para a secretária, já que ela não está tirando as 8ª séries da região da Grande São Pedro. Nós vamos confirmar essa informação. Pode estar tendo uma falha de entendimento. Por que, então, que a secretária afirma que não tem essa possibilidade, sendo que todas as 8ª séries da região da Grande São Pedro, da escola do ensino fundamental, estão no Elza, só o Tanque permaneceu com a 8ª série? Só que isso já era assim ou foi feito do ano passado para esse ano? Foi do ano passado para esse ano. Então, nas outras escolas de São Pedro não existe a 8ª série. Todas as EMEFs que atendem o ensino fundamental em São Pedro, a única que tem 8ª série é o Tanqueiro. No caso, ano passado, tinha, na maioria das conversando escolas, com ela ali pra gente... tinha 8ª série. A única que permaneceu ainda só com 2 8ª séries, em um turno, que no caso é o matutino, foi o Tancredo. Única escola. Ok. Ok.
há uma possibilidade de não haver oitava série ano que vem. Foi falado isso na reunião do conselho junto com os representantes de turma. Olha, e também sobre... Mas o ELSA é municipal também. Não, o ELSA é estadual. É estadual? Mas sobre a questão do ELSA, eu creio que, por mim, continua o ensino fundamental no TAM devido à grande demanda de alunos que estudam, faz menor aprendiz à tarde. Mas só que no ELSA, as oitavas séries são só em um turno só. Então, quem faz menor aprendiz na parte da tarde, depende dessa renda, não terá mais. Não pode. Só vai ter oitava série. Então, a importância de se permanecer o ensino de oitava série na escola TAM. Isso já foi conversado com alguma instância do Poder Municipal ou não? Vocês ainda não tiveram nenhuma conversa com a secretária, com ninguém ainda? Primeiro poder público que vocês chegam é a Câmara, é isso? Depois da ocupação? Sim. Ok. Eles, né? Mais alguma? Enquanto ela tira as dúvidas ali, até para a gente entender, porque como é uma novidade, a gente vai se ambientando aí. Você quer saber de alguma coisa também? Como? Você quer saber de alguma coisa da ocupação? Então, é importante a gente conhecer, vocês ocuparam a escola, o que está sendo feito lá durante esse período? Porque tem muitos mitos aí que estão rolando na internet, até para desmobilizar vocês, falando que está sendo feito coisas que não eram para ser feitas. Então, assim, é importante até que vocês esclareçam, porque está sendo gravado, é importante, né? Hoje, no caso, teve aula de teatro para os alunos, teve aula de filosofia, 2 professores voluntários, no caso. Bom, vamos começar desde terça-feira passada. Ok. Terça-feira passada foi a nossa ocupação, como vocês ficaram sabendo. Nosso diretor resistiu à ocupação, de 5 horas às 11h40 da noite. Ele resistiu a isso, falando que a gente não ia ocupar, acabamos ocupando, com o responsável lá dentro, com certeza, né? E até então teve alguma coisa aconteceu lá dentro, mas isso já passou. Por enquanto está tranquilo. Só precisamos de doações, só isso. Só isso que precisamos. Mas tá tranquilo até agora. Quer falar, Lívia? E, assim, pelo que eu vejo lá na escola, as coisas estão correndo muito bem. Porque nós temos nosso cronograma e nós estamos seguindo isso direito, porque a gente estabeleceu um horário para limpeza da escola, para hora de almoço, a hora da diversão também, que a gente não vai ficar lá na escola o tempo todo limpando a escola, né? E, assim, não é julgando, mas tem pessoas que falam que a gente está fazendo isso por modinha. Mas não é assim, porque eu acho que o estudante tem direito. Não só acho, como eu tenho certeza. Todos os estudantes têm direito. Então, ocupar a escola para reivindicar alguma coisa, assim como a gente está reivindicando, é um direito nosso. Claro. E... por enquanto, né, a nossa é a única escola, o TAM é a única escola que está sendo ocupada, mas a gente já tem algumas escolas candidatas, no caso, a se ocuparem. A pauta, então, é exatamente essa que vocês estão colocando. Seria importante ouvi-lo, que ele conversou com a secretária, até para entender qual que é a discordância que ela está falando, que não tem. Eu acabei de conversar com a secretária pelo telefone, a Adriana, e ela falou bem assim que o fluxo nas escolas de São Pedro vai continuar o mesmo. Só que a nossa reivindicação é exatamente contra isso. Nós não queremos que continue o mesmo. A nossa escola, pelo menos, a gente quer que continue tendo a 8ª série, mas as outras também a gente quer que volte a ter a 8ª série, porque isso nós achamos uma coisa tão desnecessária, assim, a retirada das 8ª séries do bairro de São Pedro e transferir tudo para o ELSA. E a nossa escola ser a única com 8ª série, onde que a nossa tem 2 e o ELSA tem 11 8ª séries. Ela falou que vai continuar a mesma coisa e esse não é de nosso agrado, entendeu? Ok, então, pelo menos no TAM, continua a 8ª série, pelo que ela disse que sim, mas vamos aguardar. Ok. Ok, vamos lá? Eu queria saber das leis que estão saindo nos jornais, falando bem assim que as escolas têm 24 horas para ser desocupada. Eu queria saber se isso vale só para estadual ou para municipal. Na realidade, aí é uma ação... ou é para geral? Isso que eu quero saber. É uma ação judicial, teria que ter conhecimento de que foi pedido na ação, porque o juiz ele só se manifesta sobre o pedido. Então, se o pedido consta lá a escola de vocês, aí teria que... a legislação fala que tem que cumprir, né? Mas tem que verificar qual foi o pedido, quem fez o pedido,
como que foi pedido. Eu não tenho conhecimento assim do documento que foi feito. Mais alguma? Vamos lá. Tem outro probleminha também. De tarde, na Escola Tancredo, tá em falta de professores. Está em falta de professores. Qual professor lá? Se esses professores assim não tá tendo de tarde, sempre tá faltando algum professor. Não é no tipo, período da tarde. Os alunos ficam sem professores às vezes. Mas é por falta do professor? Não é porque o professor ele se ausenta ou ele não existe? Não existe. Não está tendo professor. Não. Sim. E quando tem professor, na verdade, a realidade é o quê? Fica mudando de professor, tipo assim, em 2 meses, a gente trocou de... À tarde... Trocaram de professor para 8ª séries. Então é uma grande troca do número de profissionais aí, no local. Aí, em vez... Como que a gente aprendeu de uma vez, aprendeu de uma forma, aí o outro professor vai ensinar de outra forma, isso vai prejudicar a gente. Isso é especificamente de alguma matéria que ocorreu isso? Português. À tarde, esse ano, nós ficamos com falta de 3 professores até no mês 6. Sem professor de História, Inglês e Arte. História, Inglês e Arte. Chegaram depois saíram, ficamos mais um mês. Né? E assim, pelo que eu me formei... professores e... Aí eles estão vendo agora como que vai... Aí, tipo assim, nós estávamos sem nota. Aí, do nada, quando chegou no último dia para acabar o trimestre, os professores que entraram já deram um monte de dever, assim, do nada, para os alunos, não deram conta. Alguns ficaram de recuperação e ficou por isso mesmo. Na tarde. Nessas matérias? Por enquanto, à tarde, que eu sei. Ok. E assim, pelo que eu me informei, o que estava acontecendo na parte no turno da tarde? Alguns professores estavam, eles davam mais de uma matéria, no caso, o professor de ciências da matéria de artes. E eu acho assim, que o professor é pago para dar matéria que ele estuda, que ele estudou. Não é ele chegar numa escola e fazer, eu dou aula de matemática, mas hoje, como está sem professor, eu vou dar aula de português. Não é assim, porque não ele é a não... formação dele. Sim, ele não tem o estudo assim, completo sobre a outra matéria. Eu acho que isso isso prejudica muito. Claro. Porque uma escola onde ficar sem professor a metade do ano... Esse professor que faltou até a metade do ano, qual que é a matéria? História, Inglês e Artes. Os 3 faltaram até a metade do ano? Na verdade, História que chegou no meio do ano. Artes e Inglês foi chegar em setembro. Aí vocês ficaram todo o período do início do ano até agora sem professor? Preciso eles falam que a gente não tem nada para reivindicar, né? Claro que tem. E falam bem assim que só ensino médio que pode reivindicar. Não sabia disso, não. Não, tem nada a ver. Fique à vontade de reivindicar, não existe isso. Está no estatuto da criança e do adolescente, que é nosso direito reivindicar, ocupar, no caso, a nossa escola, quando formos reivindicar alguma coisa. Desse jeito. Você ia falar. A gente também não está lutando só para a gente está lutando também para os nossos filhos. Daqui 20 anos, com certeza, a gente vai ter filhos. Sangue de quero falar aqui não. Mas é importante porque está gravando, estou ouvindo agora. Que a gente não está lutando só para a gente também estamos lutando para os nossos filhos, porque daqui 20 anos, com certeza, nesse procedimento a gente vamos ter filhos, entendeu? Ou não, né? Mas também, são 20 anos, não é 20 horas, 20 dias. Porque, assim, 20 anos é muita coisa. Vamos ver, o ano tem 365 dias. Imagine multiplicar isso por 12 e depois multiplicar isso por 20. É a mesma coisa que ter Temer por 4 anos. Vocês vão ter o que temer, né? Vamos lá. Vamos tirar, então, algumas... Vocês têm mais alguma coisa que quiserem colocar? Eu estou anotando tudo, minha assessoria está anotando. Nós vamos tirar todas essas dúvidas e verificar o que pode ser feito. Seria importante vocês deixarem os contatos para a gente ir dando retorno do que está sendo feito. Né? Eu acho que é o momento agora de vocês colocarem tudo aí, de problemas, dificuldades, para a gente criar uma pauta. Depois vocês podem até criar uma comissão. Eu queria sugerir uma comissão de 3 ou 4 no máximo. Já tem. Tem, que a gente possa ir à secretaria fazer essa discussão das questões municipais. Aí vocês precisam separar quais são as questões municipais
que a gente pode fazer essa interlocução com a secretaria o mais rápido possível. No momento, a gente só quer que a secretária pegue retorne as 8ª séries para os ensino fundamental. Ok. As escolas da Então vamos fazer o seguinte, eu me comprometo o pessoal que vocês definirem que 4 pessoas, para que a gente possa fazer uma conversa com a secretária, até para que, ou até mesmo, vamos verificar com a secretária, se ela quiser dialogar com o grupo todo, a gente vê o auditório lá e recebe o grupo, até porque eu acho que é mais justo, né? Até porque todos vieram até aqui. De preferência que seja com o grupo todo, né? Ok. Então, eu vou pedir assessoria e vocês separam a pauta municipal. Por exemplo, essa questão da falta do professor é relevante, essa questão, vocês colocaram da 8ª série, nós precisamos ouvir o outro lado também, por que tirou, né? Qual é a motivação disso. Do corte dos gastos. E sobre a votação de hoje, de 87 milhões, né, da retirada, o que vocês acham disso? Quero saber Que de vocês. votação? Os gastos públicos. O orçamento do ano que vem? Para 2017. Cortando os gastos públicos, não é isso que você quis dizer? Na realidade, o orçamento ele vem com uma redução de 87 milhões em relação de um ano para o outro. Sim. Isso é arrecadação menor, ok? Então, o que a gente está fazendo para compensar isso, nós temos um projeto que está tramitando aqui na casa e que precisa, inclusive, do apoio de vocês, que é o projeto do BID, é uma captação internacional de recursos, que ela é no valor de 100 milhões de dólares, que dá uns 300 milhões de reais. É uma captação de recurso internacional para que a gente consiga, nesse período de dificuldade, manter os investimentos em diversas áreas, todas as áreas. Educação, saúde, a gente conseguir manter esse investimento, nós estamos fazendo essa captação, que é uma forma da gente não ter essa diminuição. Isso não está no orçamento ainda, isso depende de uma aprovação aqui na casa. Além desse valor, caiu 87 milhões de reais, mas nós estamos com a captação de 100 milhões de dólares, que vem para compensar essa diminuição de receita do município, ok? Só para vocês ficarem informados também, porque às vezes a gente recebe uma informação incompleta, né? O orçamento do município está caindo, e não é porque a gente quer que caia, caindo por causa, primeiro, eu não sei se vocês ouviram muito no período eleitoral, que nós perdemos a questão do Fundap, que era um mecanismo de incentivo a empresas da área portuária, de importação, que esse dinheiro ficava aqui, em Vitória. Nós perdemos isso do dia para a noite. O governo federal, ao invés de... Esse mecanismo existia há 40 anos no Brasil. 40 anos. E aí eles decidiram, de uma hora para outra, acabar com esse mecanismo. De um dia para o outro. Sim, o investimento está caindo, aí o que tem que cortar é a educação. É da educação, não cortou só a educação. É um corte que é feito, de certa forma, a gente... quando se cai um valor tão significativo, é impossível não fazer cortes. O que a gente está fazendo para compensar esse corte, e aí é em área social mesmo, esses 100 milhões de captação é para compensar qualquer diminuição de receita. Na verdade, não houve corte, houve diminuição de receita. Então, assim, você não tem nem como falar assim, eu quero colocar aqui, porque é a história do cobertor, né? Ele é curto. Se você puxa aqui, tira dali. Então, é uma dificuldade que a gente está enfrentando, um período que tem uma perspectiva de melhora lenta, mas, enquanto isso não ocorre, nós temos essa captação de recursos, que é o que vai nos dar a capacidade de investimento da cidade de Vitória. Vitória era uma cidade que todo mundo falava, é rica, é uma cidade rica. Hoje, vou deixar você falar, eu ouvi todo mundo. E hoje a Vitória está perdendo a receita numa velocidade enorme, né? A gente tinha, por exemplo, só para vocês entenderem que é importante entender isso, nós tínhamos, na parte do estado do ICMS, nós tínhamos 23% do ICMS do estado todo, isso em 2013. Isso foi caindo, cada 1% é 25 milhões, nós estamos em 12 para 13. Então, assim, é algo assustador a queda de receita. Então, a gente precisa ter outros mecanismos de conseguir financiar tanto a educação quanto a saúde, e isso está sendo feito. Vamos lá. A situação da saúde já está precária, e
Tem pessoas que ficam de manhã cedo tentando ser atendida e mesmo assim não consegue. E ainda eles vão cortar 22 milhões dos gastos. Aí como vai ficar a saúde? Na realidade foi o que eu te falei, não existe corte, não existe receita. Se existe, assim, a opção, quando você tem o dinheiro e fala que não vai investir é uma coisa, quando você não tem o dinheiro não é corte. Então é isso que eu estou tentando explicar. O que nós vamos fazer para compensar essa diminuição de receita é conseguir receita de outra forma. Como? Não está no orçamento isso. São essa captação de 100 milhões que o banco, o BID, está fornecendo 100 milhões de dólares e a gente vai ter condição, por exemplo, de fazer investimentos na cidade que a gente hoje não está tendo. Ok? Entendi. Então é uma forma de compensar. Não é corte. Quem dera se fosse corte era fácil. A gente voltava, cortou, então volta. Não cortou, não existe o recurso. O recurso ele diminuiu 87 milhões de reais Então, de um ano para o outro. Então, digamos que hoje a cidade está sem recurso. Não está sem recurso. A cidade está lutando para manter o atendimento em saúde, o atendimento em educação, num patamar digno. Mas não está O que se faz para lutar com isso? Você corta de outros lugares. É o que está se tentando fazer o tempo todo. Cortar. A prefeitura, por exemplo, está funcionando, as áreas meio administrativas estão funcionando em meio horário agora. Né? Funciona de meio-dia às 19. Só com isso economizou 25 milhões ano. E aí esse recurso está indo para a saúde, indo para a educação. Então está sendo feito um esforço enorme para cortar custeio, que é essa energia e tal, e deixar as unidades de saúde. Vocês viram a situação do Rio de Janeiro agora. Cortou 30% do salário de todos os servidores, está fechando diversos serviços. O que nós estamos fazendo, nós estamos atravessando uma crise maior que a do Rio, entre aspas, porque nós perdemos, além de estar nessa crise, nós perdemos o Fundap, que era um mecanismo que só tinha aqui e mais 2 lugares do país. Então, assim, é um esforço enorme, não é fácil. Essa captação vai ser importante, esses 100 milhões vai ser importante para a gente passar por esse deserto que a gente está passando. Fica à vontade. Deixa eu falar com você. Você falou aí que você está lutando pela saúde, não foi? Está lutando pela saúde. Sempre. No caso, está lutando pela saúde aonde? Na Praia do Canto? Não. Jardim da Penha? Porque no nosso bairro, não no nosso Fica à bairro. vontade. Aqui é não no nosso democracia. bairro, mas quanto no bairro, no caso, vamos supor assim, falar para você diretamente, na favela, bota assim, em periferia. Não é favela, assim. aqui nós não Não, temos eu só estou favela. dando um exemplo para você. Porque ali a gente não vê melhoria em nenhum lugar nenhum. A gente chega no PA, a gente pode chegar assim, 6 horas no PA. Todas as 4 novas unidades de saúde foram construídas em áreas de periferia. Sim, mas Aonde que tá adianta essas- ter aonde tanta área de saúde, não Morro tem do médico, não Quadro. tem remédio. Não tem remédio, Aí, vamos lá, porque assim, existe, gente, uma desinformação gigante. Nós precisamos parar de fazer, reproduzir alguns discursos. Eu sei que a gente vem da campanha eleitoral, é massificado algumas coisas para a gente, mas a gente não pode reproduzir. Se vocês quiserem conhecer, por exemplo, o estoque de remédio na Prefeitura de Vitória chega a 90%. Sim, mas não, então Não, não mas De faz todos diferença. os tipos. Tá, Então, mas- assim, o que a gente faz, a gente reproduz, às vezes, uma fala de uma pessoa que está... E, geralmente, a pessoa que está insatisfeita, ela está muito mais do que está satisfeita. E porque quando a gente chega no PA e chega nos postos de saúde, não tem remédio. Cadê os remédios? Eu peço que o senhor, vocês vereadores, cheguem 5 horas da manhã no posto de saúde e vejam vamos fazer assim. Eu já convidei vocês para ir à Secretaria de Educação. Vou convidar para ir à Secretaria de Saúde também. Para vocês conhecerem o sistema de saúde do município de Vitória. Ninguém está falando que o sistema é perfeito. Ninguém. Eu não estou falando que o sistema é perfeito. Pelo contrário, nós temos muito a avançar. Mas hoje, quem é atendido na rede particular sabe a dificuldade que está tendo. Assim, só complementando o que a Isabela falou sobre a falta de remédio, lá no nosso bairro é muito precária mesmo, porque no sábado, de noite, eu fui parar lá no PA, que eu estava passando mal, e minha mãe foi pegar o meu remédio, ela entregou a receita e a pessoa lá, no caso, que eu não sei o nome, ficou... que fica lá Na própria PA. Sim, e falaram que minha mãe deveria comprar o remédio, porque não tinha o remédio. E ela foi no posto também, o remédio não tinha. Então, eu acho assim, que se for para ficar pagando imposto e ficar indo nos médicos, você tem que ficar comprando remédio, para que paga imposto, então? Nos nossos últimos anos... Qual é? É importante a gente saber, porque assim, depois a gente volta aqui com ele. É importante a gente saber, porque cada fala dessa necessita de um
Por exemplo, você falou de um remédio específico. Nós precisamos entender por que esse remédio não está sendo comprado pela municipalidade. Existem diversos problemas. Existe, por exemplo, problemas das empresas estar priorizando o mercado de farmácias particulares. Ele tem uma capacidade de produção, ele não produz em quantidade, ele vende só para as farmácias particulares. Nós estamos tendo uma dificuldade enorme no país todo de abastecimento da questão de remédio. Então, a gente precisa, por exemplo, se me fala o remédio, a gente vai lá ver com você. Eu queria convidar vocês também para a gente fazer essa segunda incursão aí, Drica, essa segunda incursão com a secretária de saúde também. Nos nossos últimos anos, o senhor como vereador, acho que percebeu que os investimentos foi para academia, para parque de diversões, mesmo para saúde e educação, nos últimos 4 anos. Então, a gente pode pegar isso também e mostrar como é que foi o investimento. Porque a gente pode verificar. Eu vejo tanta academia aí de luxo aí só na Praia do Canto, né? Porque a nossa lá tá uma merda. Qual a academia de luxo? Eu não lembro de nenhuma academia na Praia do Canto. Na Pedra da Cebola, aquela academia que foi criada. Não. Igual passa assim, o Luciano prometeu, o Luciano cumpriu. Não, é assim, ele está querendo dizer que as nossas academias não estão tendo uns reparos que quando, por exemplo, ferrugem... Não, o que eu entendi que ele está falando é o seguinte, que existe um investimento grande em lazer e um investimento menor... E nas partes mais nobres, no caso, dos ricos. Então, isso aí é fácil de identificar. A gente pode... o investimento é algo consolidado, está lá, feito. Aonde foram feitas as unidades, onde foram feitas as escolas, onde foram feitas, a gente vê aonde que está sendo feito o investimento da cidade. Isso não tem dificuldade, isso a gente pode levantar com facilidade. Não tem dificuldade, tá? Se for comprovado o que você está falando, a gente vai ver. Sim. Porque isso é consolidado. Isso é o seguinte, o dinheiro sai do caixa, compra alguma coisa e está lá. Ó, por exemplo, as 4 unidades de saúde que eu sei foram feitas em Tararé, Morro do Quadro, quem pode me ajudar aí? Fonte Grande e Bela Vista. Não tem nenhum Praia do Canto, nenhum bairro que você citou. Então, assim, cada unidade de saúde dessa é 8 milhões de reais e depois tem um custeio. Só que lá as coisas fluem um pouco melhor do que o nosso bairro, né? Não, só que é isso que a gente não falei com você, eu não tinha citado para você, que você tinha feito... Não, é que ele está questionando aonde foi feito. Eu estou falando assim, na realidade, nós precisamos analisar o fato concreto, se existe, de fato, um investimento mais numa região ou na outra. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso aí é um pouco de mito. Estão falando, as coisas mais simples, às vezes... Mas o que adianta, como você falou, criar áreas de saúde nessas áreas pobres? Sim. E não ter médico. É a mesma coisa que ter escola, ter professor e não ter aluno. O que vai ser uma escola? Claro, não, tem que ter isso aí. E concordo com vocês. Concordo plenamente, tem que ter. É importante, por exemplo, você falou essa questão do professor, nós vamos verificar essa questão. Por que não estava tendo professor? Não, mas não estou falando de não ter o professor. Estou falando outra coisa, da área de saúde mesmo. Só estou dando um exemplo. Não tem médico, você falou. Acabou de abrir, ó. Minha avó também sofre para conseguir insulina no posto do bairro. Também. Minha avó também sofre para conseguir insulinas no posto do bairro. Tem pessoas chorando. É difícil de conseguir remédios no nosso bairro. Não é coisa simples de chegar lá e ter remédio sempre. Não, gente, aqui a gente está discutindo exatamente isso. Quais são as dificuldades para a gente... O que eu acho que não acrescenta muito é o discurso que lá tem, aqui não tem. Sim, se está faltando, não está faltando por igual. Não existe não existe 2 cidades como alguém quis... Eu só acho também, né, que... Se o senhor duvida da nossa palavra... Pode falar. Não estou duvidando de nada. Não, sim. Eu só estou te comprovando o seguinte, por exemplo, as 4 unidades de saúde, as escolas foram construídas em áreas populares. Porque quando é eleição, os vereadores passam aí nos bairros, falando para pedir voto, tudo. Mas agora que estão mais precisando, cadê o vereador? Então, nós estamos aqui recebendo vocês e convidando para a gente ir, tanto na Secretaria de Educação, quanto na Secretaria de Saúde. Essas perguntas todas, eu sou vereador, eu tenho algumas informações, mas os secretários têm muito mais informações. Mas, uma opinião minha, eu acho que a gente deveria ter o mesmo atendimento que na Praia do Canto. Claro. O mesmo atendimento que eles têm lá, mesmo. a gente deveria ter também. Não, mas tem que ter e é justo cobrar isso. Olha, eu não vejo que... Isso,
dá licença aqui, gente. Olha só. Nós temos 6 minutos, tá, gente, para terminar. Mas eu queria finalizar para o senhor é que está, como assim, está tudo errado. Por quê? Os dados dizem uma coisa, mas quem convive e mora na comunidade vê outra. Por exemplo, a patroa da minha mãe, ela mora na Praia do Canto e ela é atendida na unidade de saúde de lá. Ela não precisa acordar às 5 horas da manhã para poder ficar na fila. Se ela chegar 8 horas, ela consegue marcar a consulta. Aí agora, eu posso convidar o senhor para ir lá, claro. 4 horas da manhã na fila da unidade de saúde de Santo André. Tá errado, não, exatamente, tá errado. Isso, não tá tem errado. que ter uma fila, tem que marcar. Lá não é 50 fichas, 70 fichas. Lá se eu não me engano, 30 a 20 fichas. Se não 15. Se não pegou ficha, você volta na outra demanda. E o que acontece? Okay. A patroa da minha mãe, como eu já vi, já fui com ela, ela chega a qualquer hora, consegue marcar uma consulta em menos de 6 meses. A gente que é de comunidade, por que a gente fica mais de 6, 7 meses? O que nós precisamos fazer, talvez, seja uma realocação para a pessoa poder ser atendida em qualquer unidade de saúde do município, se ela for moradora do município. Porque se há essa pressão em algumas unidades e em outras não há, a gente tem que compensar. Não pode o que não pode é uma unidade, porque talvez as pessoas não utilizem tanto o serviço público, aí a pressão é menor. Então a gente tem que redistribuir isso para a cidade toda. O que vocês estão falando aqui é um problema. Nós precisamos tratar dos problemas, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, só para encaminhar e finalizar, porque nós precisamos, porque a sessão abre às 4 horas em ponto. Eu queria fazer uma proposta a vocês. O Cleves, eu acho que pegou o contato. Nós vamos fazer o contato com vocês para ir à Secretaria de Saúde e Educação. Ok? Vocês todos. Talvez a gente pode fazer até no mesmo dia. Eu peço às 2 secretárias para estar no mesmo dia. A gente faz no auditório ali, talvez na Secretaria de Educação. E a gente já faz, vocês tiram todas essas perguntas. Se preparem, inclusive, tragam todos os problemas, até porque elas têm profundidade. Eu estou falando aqui sem uma profundidade grande, porque eu tenho um conhecimento externo. Tá bom? Em nome da MFTAN, quero agradecer ao senhor pela oportunidade de ter ouvido a gente, né, e tirado algumas dúvidas. E obrigado. Né? A gente agradecer vocês pela vinda. Eu acho que é isso que o cidadão é isso. E não se sintam acuados com nenhuma manifestação contrária à ocupação de vocês. Vocês estão cumprindo o papel cidadão de vocês. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tio.